Já pensaram no que seria ter o poder de um rei e ao mesmo tempo ser adorado como um deus? Era exatamente essa a vida de um faraó no Antigo Egito. Hoje vamos mergulhar a fundo no mundo destes líderes incríveis, explorar os seus palácios, decifrar os segredos das suas tumbas e perceber como é que governavam o império e se preparavam para a eternidade. Então, qual vai ser o nosso percurso? Primeiro, vamos perceber porque é que o faraó era visto como um deus na terra. Depois, vamos analisar os símbolos que mostravam todo o seu poder. A seguir, vamos espreitar o dia-a-dia de quem governava um império gigante, maravilhar-nos com as suas construções e, por fim, vamos acompanhá-lo na sua extraordinária viagem para o além. Bem, para começar, temos de ir ao mais importante. É impossível perceber o Antigo Egito sem perceber o que era o faraó. E a verdade é que ele era muito mais do que um simples rei. Para o seu povo, ele era a ligação direta entre os deuses e os humanos. A pergunta parece simples, não é? Mas a resposta? Bem, a resposta está na base de uma das maiores civilizações da história. Por isso, vamos lá diretos ao assunto. O que era realmente um faraó? A resposta é, no mínimo, impressionante. Era visto como um deus a caminhar na terra. Os egípcios acreditavam que o faraó era o filho do deus Sol, Ra, e que era a forma humana de outro deus poderoso, Horus, aquele com cabeça de falcão. Isto queria dizer que a sua palavra não era apenas lei, era uma ordem divina. E com este poder divino vinha uma responsabilidade gigante. Tudo girava à volta de um conceito chamado Ma'at. Ma'at era basicamente a ordem e o equilíbrio do universo, a harmonia, a verdade, a justiça. A principal tarefa do faraó era manter Ma'at. Se ele falhasse, os egípcios acreditavam que o caos tomaria conta do mundo. Ok, mas como é que se mostra a toda a gente que se é um deus vivo? Era preciso que isso se visse, e via-se através de símbolos muito poderosos, que todos reconheciam. Vamos começar pelas coroas. O poder do faraó sobre todo o Egito era mostrado através de duas coroas diferentes. A coroa branca, alta e em forma de cone, simbolizava o domínio sobre o Alto Egito, a sul. Por outro lado, a coroa vermelha, mais achatada, representava o poder sobre o Baixo Egito, lá a norte, na zona do delta do Nilo. E claro, quando o Egito foi unificado, o faraó passou a usar a coroa dupla, que juntava as duas. Era a declaração visual de que todo o território, do sul ao norte, estava sob o seu comando. Mas havia mais, claro. Nas mãos, o faraó segurava o cetro e o mangal, símbolos de que era o pastor que guiava e protegia o seu povo. Na testa, levava a Oureios, uma serpente-cobra pronta a atacar qualquer inimigo. E aquela barba postiça que vemos sempre nas imagens? Não era por estilo. Era um símbolo da sua divindade, uma forma de se parecer com os deuses. Ok, a imagem era a de um deus, sem dúvida. Mas na prática, o que é que um faraó fazia no dia-a-dia? Ser um deus-rei era um trabalho a tempo inteiro e com responsabilidades enormes. Vamos espreitar o seu trabalho. Ninguém consegue governar um império sozinho, nem mesmo um deus-rei. O seu braço direito era o vizir. Podemos pensar nele como um super primeiro-ministro, que era responsável por toda a administração do reino, desde supervisionar a justiça até à recolha de impostos. No fundo, o faraó acumulava 4 papéis gigantescos. Primeiro, era o comandante-chefe do exército e muitas vezes liderava os seus soldados em batalha. Depois, era o dono de todas as terras, o que significava que controlava a agricultura e a distribuição de comida. Era também o juiz supremo, a última palavra em qualquer disputa legal. E, claro, era o chefe de toda a máquina do Estado. Mas os faraós não pensavam só no presente. Estavam, na verdade, obcecados com o futuro, mais especificamente com a vida depois da morte. E foi essa obsessão com a eternidade que nos deixou algumas das construções mais famosas do mundo. Para se ter uma noção da escala disto, a Grande Pirâmide de Gizé tinha originalmente quase 147 metros de altura. Isto é mais alto que um prédio de 40 andares. E foi construída há mais de 4.500 anos, sem as máquinas que temos hoje. A engenharia por trás disto é simplesmente inacreditável. E aqui temos de desfazer uma ideia muito comum, muitas vezes por causa dos filmes. As pirâmides não foram construídas por escravos. As provas mostram que foram erguidas por trabalhadores egípcios, muitos deles agricultores, que trabalhavam nestes projetos quando as cheias do Nilo inundavam as suas terras. Eram pagos pelo seu trabalho e bem alimentados. E todo este esforço de construção tinham um e grande propósito: garantir que a viagem do faraó para o além corria sem problemas. Porque para os egípcios, a morte não era o fim de tudo. Era apenas o início de uma nova e perigosa jornada. Para essa jornada, a alma precisava de conseguir regressar ao seu corpo. Por isso, era absolutamente essencial que o corpo ficasse preservado. E esse processo, a mumificação, era um ritual super complexo que demorava em média 70 dias a ser concluído. O processo era fascinante e também um bocadinho macabro.
Primeiro, removiam-se os órgãos internos. Depois, o corpo era coberto com um sal especial chamado natrão para o secar por completo. Passados uns 40 dias, era a altura de o envolver em centenas de metros de tiras de linho, colocando amuletos de proteção entre as camadas. Por fim, a icónica máscara funerária era colocada sobre o rosto da múmia. Mas, mesmo com tudo isto, a vida eterna não estava garantida. Havia um último teste, o mais importante de todos, a pesagem do coração. No além, o coração do faraó era colocado numa balança. De um lado da balança, o coração. Do outro, a pena de Maat, a pena da verdade. Se o coração fosse mais pesado, significava que tinha tido uma vida de más ações e a alma seria destruída. Mas se fosse mais leve, o caminho para a imortalidade estava finalmente aberto. De deuses na Terra a viajantes da eternidade, os faraós criaram um mundo que ainda hoje nos fascina. Já se descobriram túmulos e tesouros incríveis, mas a pergunta que fica sempre no ar é: que outros segredos, que outras histórias estarão ainda escondidas debaixo das areias do Egito?